Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mate with Mates, agora gravando, né? Então, esse é o terceiro episódio, se eu não estou enganado, e a convidada de hoje é uma pessoa muito bacana que faz um trabalho bem legal nas redes sociais, tem uma trajetória bem interessante e que a gente consegue assimilar com a nossa própria trajetória, né? Então, ela aceitou o convite de primeira, sim, então eu já te agradeço, né? My pleasure, o prazer é todo meu. Então, diretamente de Brasília, no Distrito Federal, Clara. E aí, gente, tudo bem? Queria agradecer o convite. É sempre uma honra poder ajudar a comunidade brasileira, ajudar as pessoas, né, com esses trabalhos, projetos novos, eu adoro. E estamos juntos sempre. Show de bola. A Clara, ela tem uma trajetória aqui que inspira bastante, assim, quem recém chegou e está trilhando seu caminho aqui, então ela vai estar compartilhando isso e eu vou deixar as redes sociais dela também para você seguir, que ela posta conteúdo praticamente todo dia, né, Clara? Não. Não, errou. Nem toda semana. Mas quando posta é bacana, né? Eu espero que sim, às vezes é uma bosta, pode falar palavrão? Às vezes é horrível, mas a gente continua postando aí, vai perdendo seguidor cada dia mais. Contanto que não perca a conta, o resto tá valendo, né? Crimes a gente não comete. Isso, e polêmica... Não. Polêmica eu tô longe. Eu tento ficar bem longe de polêmica, o máximo que eu posso. Eu não falo sobre nada muito polêmico. Não precisa, né? A gente não precisa. A gente não toca a vida assim, né? Mas, Clara, pra gente começar, eu gosto sempre de voltar um pouquinho lá do Brasil, né? Pra entender um pouquinho a decisão de vir pra Austrália, de mudar pro outro lado do mundo, né? E deixar a família, amigos pra trás. É uma decisão bem difícil. E eu queria que tu compartilhasse conosco como é que foi essa tua infância, assim, só um resumão, se tu puderes. Sim. Nasci em Brasília, como você falou, Distrito Federal. Muitas pessoas não conhecem Brasília, e quando você fala que é de Brasília, já imaginam roubalheira, imaginam coisas ruins e não sei o quê. Só que como eu vim de lá, para mim era normal. Era a cidade que eu nasci, né? Então, todos os meus amigos eram de lá. Todos os rolês que eu ia, tinha bastante coisa para fazer. E a minha infância foi uma infância bem tranquila. A minha família é muito grande. Minha mãe tem 11 irmãs. Então, elas são a casa das 12 mulheres, literalmente. Sim, tinha no Rio Grande. Tudo mesma mãe, mesmo pai. Meu pai tem 5 irmãos, eu acho. Mas ele é de Minas, Abaeté, Minas Gerais. A minha mãe nasceu em Brasília. Então, foi sempre uma família, um lar muito bom. Eu sempre fui muito família, eu gosto muito da minha família. E bem divertido todo domingo. O point era na minha casa, todas as minhas tias iam para lá, meus primos brincavam, ia para fazenda, ia para o sítio da minha tia, chácara. Foi uma infância muito legal, eu considero. E escola sempre foi tranquilo. Eu sempre fui uma nerdzinha, sempre passei direto nas coisas. Nunca tive problema com escola, nem nada, nem com os meus pais. Faculdade também foi tranquilo, nunca tive nada assim, né? Tipo, para compartilhar de emoção, até que eu decidi vir para a Austrália. Sempre tem um até que. Na verdade, eu formei em publicidade em Brasília, no IESB, e foram 4 anos. No último ano, eu estava fazendo um estágio em uma empresa como que fala, gente? Uma franquia de macarrão, tipo Spoleto, o nome era Tomatos. Tá. E eu estava me formando na faculdade, em 2018, e meu pai, do nada, era longe o estágio da minha casa, às vezes ele ia me buscar, porque não tinha ônibus. E aí, do nada, nessa volta, ele perguntou assim, por que você não estuda fora? Aí eu ganho R$800 por mês. Como, né? Como que eu vou estudar fora? Eu nunca pensei nisso. Daí ele, começa a ver aí. Aí eu, se você pagar, e aí eu me considero privilegiada, porque eu tive a oportunidade de vir para cá por conta do meu pai. Ele pagou tudo, né? Minha mãe e tal. E no começo, eu fui nas agências de intercâmbio. O meu primo morava aqui, em Melbourne.
Ok. Ele era gerente de uma agência de intercâmbio, uma das maiores do Brasil. Você deve conhecer porque você é do Sul. É essa mesmo que você está pensando. Não tem como pensar em outra, né? Ele essa era mesmo. gerente dessa agência aqui na Austrália. Aqui na Austrália toda. Sim. E ele falava, vem pra Austrália, vem pra Melbourne, você vai amar Melbourne, não vai pra Sydney, vem pra Melbourne. E aí eu com essa cabeça, Canadá, daí a minha namorada acabou que falou, não, se você for, eu também vou. Vou falar com meu avô, tal, porque nós duas quebradas não tinha dinheiro. Aí tinha que recorrer, né, nossos pais e avós. E aí ela falou com o avô dela, e ele falou, tá. E aí a gente falou, então tá. E tu nunca tinha pensado em estudar fora, em intercâmbio, nada? Sabe quando passa na sua cabeça, mas não tava pensando nisso no momento, não tinha esse sonho, sabe, de fazer esse intercâmbio naquele momento. O meu sonho mesmo era me formar, arrumar um emprego na área de publicidade e ser corporate, fazer igual meu pai. Meu pai trabalhou na Vox por 30 anos, eu queria trabalhar na mesma empresa por 30 anos, ficar viajando para lá e para cá. Hoje eu já mudei de ideia, tá? Só pra adiantar. A gente vai chegar. E esse era o meu sonho. E a poder ajudar meus pais de alguma forma, assim, não que eles precisem. Como eu falei, tenho privilégio de ter uma condição boa no Brasil. Não tão boa, mas também não ruim. E aí a gente falou, vamos ver Austrália, Canadá. Canadá você não pode estudar fazendo inglês. E eu queria vir para fazer inglês mesmo. Eu e minha namorada, ela veio com 0 inglês. Eu já tinha feito Wizard por 7 anos. No Brasil, o que também não adianta muita coisa, gente. Investe em um intercâmbio que você vai aprender muito mais rápido. Enfim, decidimos Austrália. Partimos para a Austrália em abril de 2019. Tinha me formado em dezembro de 2018 na faculdade. Tinha 21 aninhos e vim para cá. Foi difícil. Abril de 2019. Abril de 2019, um ano antes do famoso... A gente vai chegar lá, tá? Então, o seu pai, ele plantou, né, a sementinha na cabeça de verdade. E só pra gente ter uma ideia, quanto tempo fazia que tu tavas namorando? Um ano. E vocês decidiram juntas e ela falou, não, eu vou com você, sem falar inglês, sem nada. Ela falou, também sempre tive essa vontade. Ela sempre teve essa vontade, diz ela, né? Eu acho que foi por minha causa, mas tudo bem. Eu brinco com ela, falo, tu veio atrás de mim, amor. Tô brincando. Aí ela sempre teve essa vontade e ela falou, eu não iria sozinha, mas já que vai alguém, você vai, é uma oportunidade, então eu vou também. E aí ela veio também. A gente veio junto e a gente tá junto até hoje, 8 anos juntos. 8 anos, A gente namorava desde 2017. 2017. Eu tô aqui há 6. Não sei como faz essa conta. Não. Eu acho que é 8, né? Não se compromete. Não fala número que ela vai estar assistindo. A gente comemorou 8 anos agora, esse mês passado. Legal. E foi isso. Ele plantou essa semente e a gente decidiu. Vamos para a Austrália, então. Vamos pra Como tu Austrália. tinha o contato aqui já, de certa forma, né? E aí, quando eu falei com o meu primo, foi por essa agência, né? E aí ele falou, não, vem, não sei o quê. Vem pra Melbourne, porque é sua cara, Melbourne. Daí, desde então, eu prefiro Melbourne. Desculpa, gente, que mora em Sydney e Melbourne... Isso aí é polêmico, Não, vamos entrar nessa. E aí, quanto tempo foi entre vocês fecharem o intercâmbio, Clara, e definitivamente entrar no avião vamos voltar. O processo, assim, de... fechei o intercâmbio agora, eu vou e não tenho o que fazer. Eu acho que foi outubro de 2018. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6, 7 meses por aí. E loucura, né? E foi rápido foi também, muito né? Rápido. Tudo muito rápido, assim. Na época, a passagem 3.700 de volta. Nossa, que delícia. Na sua época também, né? Sim, nossa, delícia. Hoje em dia, 11 mil. Ida. One way, 11 mil reais. Caramba, então foi 6 meses vocês tiveram para preparar, ajeitar o que tinha que ajeitar. Não tinha muita coisa para ajeitar, né? Porque as duas meio pé rapado. Não tinha nada. A gente tava se formando, a gente fez faculdade juntas. Então entendi. A gente era da mesma sala, a gente tava formando juntas e aí só tinha que se demitir do estágio, que não ia ser mais estágio, porque a gente tava se formando e ia ser promovida. Daí eu falei com o meu chefe, ela falou com o chefe dela. E a gente largou o nada, né? Tudo mais barra nada, tipo, nossas famílias e amigos, porque de resto não tinha muita coisa. Sim. E veio.
E tu lembra, claro, como é que foi para você tomar essa decisão de vir para Melbourne sendo uma pessoa bem família, assim, que essa pergunta sempre dói um pouco, né? Na verdade, eu não pensava muito assim, tipo, eu sou muito impulsiva, né? Esse é um problema que eu tenho. Então, na hora, pra mim era, não, tá tudo certo, tá ótimo, perfeito. Aí depois que bate, né? Mas aí eu fiquei 3 anos e meio sem ver minha família por conta do famoso Covid. E aí bateu muita saudade. E eu sinto muita falta, né? Pelas questões de reunião de família. Já perdi 1000 casamentos, já perdi 1000 aniversários. Criança nascendo. Meus sobrinhos, eles crescendo, isso aí me pesa. A gente tem que cuidar pra não pensar muito, né? Porque dói e continua doendo. E a gente vai estar aqui faz 20 anos e vai continuar doendo. Sim, sim. E é foda voltar sempre, né? Porque é muito caro, querendo ou não. E ainda bem que tem redes sociais, WhatsApp, pra gente poder ligar, se comunicar. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que tá lá perto. E você chegou em abril. Então você passou aí de abril até... vamos dizer, março, aproveitando Melbourne, vivendo uma vida normal em Melbourne. E aí, de abril até março? Eu voltei? Não, é que o Covid, quando foi o Covid, tá, o ano. Isso, o ano, você foi pra frente, né? De abril até março do outro ano, né? Aproveitando? Trabalhando, né? Estudando. Como foi o começo? Se lascando. Como foi o começo aqui, claro? Olha, eu falo muito palavrão. Vai. Foda-se, pode falar. Eu tento coisar, né? Me segurar pra minha mãe não achar ruim, mas desculpa aí. Cara, o começo foi terrível. Terrível, assustador, loucura. A gente veio com a acomodação da própria agência, que na época eles tinham isso. E a gente tinha 2 semanas de acomodação garantida. E a gente cada uma veio com aí $2.000 para gastar. Gastar assim, né? Com aluguel e tudo mais. E aí a gente conheceu mais 2 meninos brasileiros, e aí a gente conseguiu alugar um apartamento direto com a imobiliária em 2 semanas, porque o meu primo foi fiador. Ah, entendi. Tem um porquê. E aí a gente pagava... Eram 4 pessoas, 2 quartos. Era horrível. Era na Lonsdale, na City. 2.800 os 4 juntos. Cara, pra mim isso é horrível, muito caro. Porque hoje eu moro só eu e meu namorado, a gente paga 2.000 e pouco. Uma casa de 3 andares. Sim. Na City, Na City dói, né? Na City dói. Na City é impossível, cara. Você vai gastar muito dinheiro, vai ter que morar junto com muita gente pra pagar menos. E esse começo eu tive... Nessas 2 semanas eu tava morrendo de medo de não ter onde morar. Né? Por mais que eu tinha meu primo para poder, sei lá, me abrigar na casa dele, mas ele também dividia casa com mais algumas pessoas, que ele é bem rootzão, assim, sabe? E eu tive uma crise de pânico nessas 2 semanas. E aí eu fiquei com a crise de pânico, sem conseguir falar, sem conseguir respirar, chorando, mas graças a Deus a minha namorada estava aqui. Então eu não estava sozinha, né? E isso que eu recomendo para as pessoas, cara. Quando você vem com alguém, você não sabe como é vir sozinho. Sabe? Tipo, óbvio, mas as pessoas que vêm sozinhos, cara, parabéns, sério. Parabéns, porque não é fácil. Com outra pessoa também não é fácil, mas sozinho, não consigo nem imaginar, cara. Você veio sozinho? Eu vim sozinho e eu vou te contar uma aqui que aconteceu comigo também. Eu cheguei aqui em Melbourne, eu peguei um voo péssimo, sabe? Eu acho que eu fiquei 2 dias viajando para chegar. Eu não queria gastar muito com passagem. Eu cheguei aqui, era numa, sei lá, uma quarta às 11 da noite. Aí eles me levaram na acomodação, que eu também vim com 1 mês de acomodação paga. Era em Abbotsford. E aí eu fui no banheiro, não tinha papel higiênico. Ué? E aí vou fazer o quê? Vou no banheiro e essa vai dar um corte, né? Vou no banheiro e vou tomar banho depois, né? Porque não tenho o que fazer, né, cara? É a melhor eu cheguei 11h30, não tenho internet no celular, não tenho nada. Eu acordei o outro dia... Eu acordei tipo umas 8 horas da manhã e eu acho que eu passei das 8 até umas 10 horas da manhã chorando. E eu tinha $2.000 e eu pensei, cara, eu vou comprar uma passagem e vou voltar. Isso aqui não é pra mim. Primeira noite? Primeira noite, porque me deu um desespero também. Eu venho numa cidade com 60 mil habitantes, né? Nunca tinha viajado, nada. Sozinho ainda. Sozinho. Cara, parabéns. E aí, cara, aí eu falei com a Morgana, que vai vir no podcast também. Ela entrou em contato comigo, não, vem pra City, a gente tá aqui e tal.
E aí mudou, mas esse primeiro choque, assim, desci do avião, peguei a acomodação, e agora é tu e tu, né? Eu tava sozinho, eu tinha a Morgana e o Matheus, que são meus amigos, mas, cara, eu queria meio que me desenvolver também, né? Mas eu entendo que você fala, esse primeiro choque, né, de sair. E você veio de uma cidade grande, né? Porque Brasília é uma cidade grande, né? Sim, sim. Então, desculpa. Eu vim com 21, então... Nossa, é muito novo também, né? Assim, né? Eu acho que é muito novo também, né? Tipo, pô, você é uma pessoa... Você não desenvolveu muito na vida, você não viu nada, você nunca morou sozinho. Então, para mim foi muito difícil nesse ponto. O medo de não... Era um medo meio abstrato, assim, talvez, pensando hoje, né? Mas na época era um medo de não ter onde morar. Esse era o meu maior medo nas 2 semanas. Era o meu maior medo, de não ter onde morar. Assim que a gente arrumou onde morar, foi mais tranquilo. E aí eu comecei a trabalhar já com Uber Eats, né? O que todo mundo trabalha, Uber Eats. E aí, só que em abril, você sabe como é frio, né? Abril, maio ali, já começa um frio. Vento. Né? E aí, mais para maio, junho, um frio lascado, eu com a bicicletinha lá, elétrica, que eu alugava. E o meu negócio de botar o celular quebrou nesse dia específico. E aí eu falei, é melhor eu começar a procurar outro emprego. Não quero comprar outro negócio de celular. Outro. O holder, né? Já é o terceiro que quebra, cara. Meu Deus. E aí eu falei, não, vou arrumar outro emprego. Aí eu peguei, imprimi os currículos, né, gente? Na época você imprimia os currículos. Você imprimia os currículos e ia lá bater em porta. Eu fui na Ligon, sabe a Ligon Street? Sim, os restaurantes italianos. Só tem restaurante. Eu fui de restaurante em restaurante pedindo emprego. Falando, aí eu tinha que treinar, né? Porque eu já falava inglês, porém eu não treinava inglês. Então eu tinha um pouco de vergonha. O speaking não estava muito afiado e tal, mas saía alguma coisa e eu ficava, are you hiring? Are you hiring? Ok. Aí eu ia lá, can I speak to the manager? Are you hiring? Esse é o mesmo negócio para tudo. E aí até que eu cheguei em um italiano, um restaurante italiano na Ligon, pedi o emprego e eles falaram, ela fala bem inglês. Você pode começar amanhã? Aí eu arrumei um emprego. E agora? Tem que trabalhar agora. E agora? Agora eu vou ter que vir. Agora eu vou ter que vir. E isso, a gente já estava comendo só miojo, porque a gente veio com $2.000 e por mais que a gente tem uma condição ok no Brasil, a gente não queria ficar pedindo dinheiro e tal, porque eles já pagaram as coisas pra gente vir. Não é uma coisa de, tipo, eu sei que tem muita gente que passa a situação de, tipo, não ter o que fazer. E não foi o nosso caso, mas a gente não queria ter que pedir. E aí a gente já tava comendo macarrão, tipo, todo dia, já comia só aquelas coisas baratinhas do mercado, podre, né? Que não é bom pra você, que é horrível. E aí eu falei, não, tá. E aí eu fui nesse emprego. Eu trabalhava no começo, era sexta, sábado e domingo. E eu ganhava 19 a hora. Cash, né? É ilegal, galera. Não faça isso não se você está assistindo. E aí eu descobri que esse cara, ele só contrata imigrante por conta que é ilegal. E na época, passavam uns australianos, eu falava, por que você não contrata? Ela fala inglês, bem, né? Que era australiano. Daí ele falava, não, esse povo aí não sabe trabalhar. Aí depois que virou a chavinha que eu entendi, que ele só contratava gente que não conhecia muito as coisas, né? As leis e tal. E aí eu durei uns 7 meses nesse emprego, 6 meses. Tinha surto dentro da cabininha lá deles, porque eles eram muito cuzões, muito horríveis, pessoas muito ruins. E aí eu comecei a trabalhar de terça a domingo. Eu abria e fechava o restaurante. E, cara, foi, acho que, a pior época da minha vida, né? Em questão de trabalho, em questão de ficar triste mesmo. De tipo, cara, a pessoa tá te tratando mal, sabe? Mas você precisa desse emprego. E eu ganhava, sei lá, $600 por semana. Mas cobria o que eu precisava, porque o curso já tava pago, né? Sim, do Brasil, né? E aí, cara... teve uma vez que o dono do bar, do restaurante, quase agrediu um cliente. Pra você ter noção de psicopatia desses caras, sério. Loucura, assim. E eles tratavam todos os funcionários mal, assim. Não tinha cliente, vai embora. Trabalhou 1 hora, abriu, não tinha cliente, vai embora. Sabe? Esse tipo de coisa. Xingava, gritava. Aí até que
eu saí desse emprego e arrumei um emprego de limpeza, né? De cleaner. E aí cara, você manda o currículo falando, não, tem experiência em limpeza, tal, tenho super. E aí eu arrumei um emprego e de novo aquele negócio, e agora? Eu tinha um negócio que eu tinha muito medo de mudar de ambiente, só que ao mesmo tempo eu sou muito hiperativo, então eu gosto de estar mudando sempre. Só que esse pré me deixava maluca, eu ficava... entendi. E agora eu vou ter que ir, mas vamos lá. Aí eu fui, era de cleaner e tal, numa empresa relativamente grande, não é grande assim, mas eles só pegam elite, assim, casas padrão alto, sabe? E eu trabalhei lá por 4 anos. Caralho, 4 anos na limpeza. 4 anos, assim, teve uma época que eu saí, eu comecei a trabalhar como painting and decorator, sabe? Um brasileiro, ele estava procurando pessoas para ensinar do zero. Aí eu falei, eu quero sair desse cleaner maldito, não aguento mais. E aí eu fui, ele me ensinou do zero a pintar a casa, a renovar a casa. E, cara, eu fiquei apaixonada nisso. Eu falei, caraca, muito top. Só que o cara, ele era meio chato. E aí eu fiquei 6 meses só. O trabalho era bom, mas o boss era complicado. Assim, ele é uma pessoa legal, mas ele tinha uma ideologia muito diferente da minha e eu não sou de discutir política. E ele queria toda hora discutir isso. Não. E pra mim não tinha pra quê, sabe? Tipo, a gente tá trabalhando, sabe? Sossega. Mas aí ele vinha com esse negócio, com essa ideologia dele toda vez, cara. Toda vez, todo dia. Era insuportável. Mentalmente, pra mim, foi insuportável. E como eu não discuto, eu ficava quieta, né? E aí... Eu sou muito bobona, assim. E aí, fiquei os 6 meses, saí e voltei pro cleaner. E aí, eu fiquei... Contando todo o tempo, acho que foram uns 4 anos fazendo limpeza. Cara, e eu agradeço, assim, porque limpar, pra mim... Eu nunca precisei limpar, porque a minha mãe, ela... limpava a casa, aí eu ia ajudar, ela falava que não, mas também eu podia ter ajudado mais, né? A mãe, ajude sua mãe em casa, mais. E às vezes contratava uma pessoa para limpar a casa e tal. Eu nunca tive esse negócio de limpar no Brasil. Tanto é que quando eu fui visitar o Brasil, eu não sabia, tipo, como fazia para limpar um banheiro lá no Brasil, que é com a água mesmo. Aqui é o paninho, o spray e tal. É diferente. E, cara... Foi muito bom para crescer, né? Acho que você amadurece muito fazendo umas coisas aqui aleatórias. Só de vir para cá, você já amadurece, sei lá, 10 anos em um, quase. E para mim foi muito bom. Hoje em dia, eu sou uma ótima cleaner. Eu tenho eye for detail. Tipo assim, eu reparo muita coisa antes que eu não reparava nada. E eu agradeço muito esse tempo. Eu não me arrependo de ter trabalhado nisso, mas eu poderia ter trabalhado em outras coisas. Que é ajudar no meu visto hoje, mas tudo bem. E aí, depois de um tempo, eu consegui esse emprego de Multimedia Specialist na Education Way. E é um emprego que eu gosto de fazer. E eu estou desde novembro do ano passado, 2024. Só que voltando, né? Desde quando eu cheguei, que você perguntou se eu estava curtindo a Austrália durante esse tempo. Isso. Não, eu estava curtindo, mas estava sofrendo. E aí, quando eu juntei um dinheirinho para curtir mesmo, pandemia. E aí foi foda. Aí foi complicado. O foda é que até que era bom. Era complicado, mas era bom. Porque, cara, você ficava em casa e tal. Deus me livre. Não, claro, não quero... Não quero falar que a pandemia foi boa. Não foi isso que você falou, não. Não, mas o governo aqui dava o dinheiro para você testar do Covid. Você lembra disso? Sim, era 450 só para você ir testar. Eu fazia isso todo mês, eu e minha namorada. Aí a gente recebeu aquele auxílio do governo que foi 1.100 para o estudante no início do Covid. Depois não deram mais auxílio, só esse negócio do Covid. E aí ficava em casa fazendo nada, mas também não tinha dinheiro, mas não tinha onde gastar, não tinha nada para fazer. E para você que não tá ligado, que tá ainda no Brasil, né? A Austrália e principalmente Melbourne foi, eu acho que o lockdown mais severo do mundo, eu acredito, né, Clara? Porque a gente tinha toque de recolher, né? Então era 9 horas da noite, se você estivesse na rua,
a polícia, ela te multava e eu tenho o meu cunhado, ele foi levar uns documentos na casa dos pais dele, que eles têm empresa, e o helicóptero botou a luz nele, o holofote nele, sim. Era tipo 9h30 da noite e eles moram 5 minutos de um do outro, sabe? Então foi bem intenso, a gente teve os 5 quilômetros, não podia sair de 5 quilômetros, 1 hora de exercício por dia, né? Então, cara, foi complicado, mas... Foi péssimo. Mas a gente sobreviveu, né? Graças a Deus. Eu falo que não foi tão ruim porque deu pra descansar um pouco, assim, tipo... Eu tava trabalhando demais na época, né? Aí deu Covid, foi péssimo, não me leve a mal. Minha namorada teve depressão durante Covid, foi horrível, não podia sair de casa, mas deu pra descansar, fazer algumas coisas em casa, pensar em outras coisas. Mas se pudesse escolher, eu queria que não tivesse tido Covid, claro. Porque o Covid atrasou minha vida de uma forma que talvez hoje eu já não estaria nessa situação de correr atrás de visto, sabe? Ele atrasou, acho que eu perdi 3 anos, assim, sem saber o que eu queria. Porque foram, acho que 3 anos e meio até eu poder voltar pro Brasil. E aí eu ficava naquela indecisão. Não sei se eu quero ficar na Austrália, não sei se eu quero voltar pro Brasil. Tô com saudade da minha família, quero ver como que tá lá. E aí, quando abriu as fronteiras, a primeira coisa... Acho que a gente foi as primeiras a ir pro Brasil. A gente foi assim que abriu, a gente comprou. E assim que eu pisei lá, passou um tempo e falei, não, eu quero ficar na Austrália. E eu não sei o motivo, mas acho que é porque ficou muito monótono de novo no Brasil e tal. Sim, claro. E aí eu voltei pra cá já mais certa do que eu queria. Só que isso poderia ter acontecido um pouco antes, né? Claro. Mas it is what it is. Aconteceu. E a tradição aqui, Clara, no Mate with Mates, você tomar o nosso mate, ou como o pessoal de Porto Alegre fala, shima. Né? Então, tem algumas regrinhas só do mate que a gente sempre oferece o mate com a mão direita. Tu tem que tomar ele até roncar. Então, a bomba ela vai fazer um som quando terminar. E se tu puderes, a gente não... Posso dar uma mexidinha? Não pode mexer na bomba, tá bom? Então, e aí eu pego com a mão direita também? Tanto faz a mão que tu pegar, mas pra oferecer tem que ser com a mão, com a mão direita. Por quê? É polite, digamos assim, sabe? Quando a pessoa ela oferece com a mão esquerda, ela geralmente fala assim, eu tô te passando com a esquerda porque é a mão do coração. Mas... Cara, é aquelas coisas de cultura que vem que a gente não sabe o porquê, Meu sabe? Deus, não fazia ideia. Tá bom, vamos lá. Pode provar? Pode. Eu queria o teu feedback também. Eu acho que a água não tá muito quente, mas... Tá quente, não consigo nem fazer um negocinho, pô. Caramba. Não dá pra bom. Tem que beber tudo de uma vez, né? Não. Você pode beber, conversar, beber. Eu vou ter que mexer um pouquinho. Olha a olhada já, né? Fica... Bom. Legal. Eu gosto desse Aprovado? Negócio. Aprovado. Mas eu prefiro um tereré. Tererê, tu prefere ele? Não. Eu levo a sério ainda, né, cara? Porra. Não, eu gosto desse negocinho. É um negocinho tem bom. bastante gaúcho aqui, né? Então tem é comum, assim, as pessoas saírem e levarem o mate. Os argentinos, os uruguaios também tomam bastante. Eu tenho uma cuia em casa com a erva, que já tá vencida porque eu demorei 1 ano pra abrir. Aí eu abri, fui tentar fazer o mate, não consegui de jeito nenhum. Tive que ligar pro meu amigo, e vendo o vídeo, não consegui. Eu liguei pro meu amigo e ele me ensinou a fazer. Obrigado, Tarso. Muito obrigado. Boa. Você comentou antes, e eu queria voltar nesse assunto, porque eu conheço muita gente que quer trocar de emprego ou quer achar o primeiro emprego e fica sentada dentro de casa e aplicando no Seek ou no sei lá qual website que eles estão usando hoje. E qual que é a grande diferença, assim, pelo que você sabe, entre pegar um currículo e mostrar, dar a cara a tapa, porque eu consegui meu primeiro emprego assim também, tá? Foi a mesma coisa na Lygon Street e tal. Não sei se não era no mesmo lugar, porque você tá me descrevendo no mesmo lugar. A gente fala em off, porque a gente não quer falar de nome de restaurante, né? Mas a diferença entre tu sentar em casa e aplicar para 200 vagas e você ir lá e mostrar sua cara e falar com alguém, né? Sim. Peraí, eu tô com um negócio no dente? Não, tá tudo certo. Pode passar essa eu não sei se mudou hoje as coisas. Não sei se realmente tá mais eficaz fazer online, se tá mais eficaz. Ela tá falando que não, no bastidor aqui. Minha irmã. E a diferença que eu acho é que você
levando... Isso é para emprego, né? De waitress, cleaner eu acho mais difícil. Mas principalmente de waitress ou de alguma coisa, bartender. Trabalho em bar, em restaurante, em lugar físico que dá para você ir. É melhor porque você já vai estar lá, pô. Se a pessoa estiver precisando, ela já vai te chamar amanhã. Pô, você já tá lá, ela tá vendo sua cara, tá vendo que aqui não bota foto no currículo. Talvez se você tiver um approach legal, uma forma de falar legal, você já começa amanhã. Então, tipo, você não vai depender de um processo seletivo, de uma inteligência artificial abrir o seu currículo, se passar por uma inteligência artificial, que hoje em dia tem até isso para currículo, e esperar uma ligação, sabe? É mais rápido você ir pessoalmente por isso. Porém, não vai em horário de pico, gente. Muito boa dica. Não vai em horário de pico, senão eles não vão nem olhar na sua cara. Já passei por isso no outro restaurante que eu trabalhei. Vinham as pessoas meio-dia. Tá contratando? Mano, só pega o currículo e deixa lá. Você não tem a menor chance, sabe? Vai no horário, tá calmo, pede para falar com o gerente, deixa seu currículo, fala, se não tiver, pede para deixar o currículo. E é isso, sabe? Mas... Para outros empregos não tem o que fazer, né? Tem que ser online. Tem que aplicar, e boca a boca também é muito bom. Isso, mas para quem recém chegou do Brasil, eu vejo muita gente pedindo vaga de emprego no WhatsApp e tal. Mas, cara, imprime o currículo e vai, porque a atitude também, né, que você mostra. Foi a mesma coisa, só que ao invés de ele me mandar voltar no outro dia, eu entrei naquele dia mesmo. Olha ele disse, você precisa... Você já tá ali. Eu tô aqui. Não, a gente precisa de alguém. E eu era dishwasher, né? Trabalhei 1 ano de dishwasher. Também só entrei, comecei a trabalhar e era isso aí. Cara, você já vai estar lá. Se ele estiver precisando, ele já vai te chamar. É mais rápido. E realmente, tem muita gente que posta no Facebook da vida, no WhatsApp, falando, estou disponível de tal a tal, estou procurando emprego. Beleza, pode funcionar de vez em quando. Sim. Mas se você quer uma coisa, realmente você quer, está precisando, cara, levanta a bunda e vai lá procurar. Porque vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido e, cara, que nem você falou, né? Tipo, daqui a pouco você tá ali e daqui a pouco ele tem aquela decisão ali no momento de estar precisando de alguém ou ele não tá gostando de alguém que tá trabalhando, ele já, cara, vamos dar. Exatamente. Beleza. E você terminou em inglês, né? O inglês conseguiu desenvolver o speaking, falar com australianos. Hoje é tranquilo? Hoje é mais tranquilo. E o que eu falo, trabalhar como garçonete foi o que realmente deu um boom no meu inglês. Foi a principal coisa que eu falo para as pessoas. Você quer desenvolver o inglês? Vai trabalhar em restaurante. Não falo inglês. Trabalha no restaurante como outra coisa. Que não precisa falar, mas trabalha lá e vai pegando. Cara, deu um estalo assim para mim. Sabe? Meu inglês foi assim... Não vou falar 0, porque não era 0, mas sei lá, de 50 a 100 muito rápido. Você aprende a gíria, você aprende a entender. Porra, eu tinha que tirar pedido, cara. Tinha que tirar pedido de australiano que fala embolado. No começo foi muito difícil, porque eu não entendi o sotaque. Eu aprendi inglês americano. Sim. E eu não falava inglês no Brasil, não ouvia inglês direito. Tirar pedido, já cometi muito erro. Muita coisa, cara. Aqui eles falam, é engraçado, porque aqui eles têm uma forma diferente de falar guardanapo. E na primeira vez que eu escutei isso no restaurante, a pessoa chegou pra mim e falou, "Can I have some serviettes?" Aí eu... Putz. O que é isso? Soviético, cara. Como que eu vou dar um soviético pra pessoa? Cheguei no dono, alguém que tava lá, e perguntei. E repeti o que a pessoa falou. Aí ele falou, napkin. Aí eu, napkin? Fala napkin, napkin. Serviettes. De onde saiu essa palavra, sabe? E hoje eu falo serviettes. Não, nem falou mais napkin. Né? Não falo mais napkin. Eu falo serviettes hoje em dia, porque você acha que você pega um pouco, tipo... Você tá aqui há um tempo, você já vai pegando o costume do jeito que eles falam. Uma vez a menina me pediu tonic water na época, e eu entendi toilet water. Eu virei pra ela e falei, toilet water? Mano, eles racharam de rir na minha frente, assim. Aí eu, caralho, mano. Essa vai virar corte, cara, desculpa. Eu quase voltei, fui lá no banheiro, peguei uma aguinha pra ela e falei, você que pediu. Cada coisa. Mas, mano, o que eu sempre falo pras pessoas, se você realmente quer dar um boom no seu inglês, vai trabalhar em restaurante. Vai trabalhar, não precisa ser de waitress, trabalho de outra coisa, mas restaurante é o top, né? E outra, ainda mais quando tá horário de pico, que daí vocês...
Aí você tem que... O seu listening, ele vai, assim, ficar muito afiado e você vai ter que falar. Sim. E geralmente quem vai no restaurante... Tem bastante gente pau no cu que vai em restaurante. Mas geralmente a pessoa tá ali num momento bacana também e tal. Então ela vai ter uma conversa às vezes, né? Cara, eu não sei como tá hoje. Mas na época era muito tranquilo essa questão. Era a minha 5ª semana. Eu falava, this is my first week. Eu falava, minha primeira semana, I'm sorry. Já era, sei lá, um mês que eu tava lá. E, cara, dá a cara a tapa, sabe? Tipo, eles vão entender. Tem muito imigrante aqui. Por mais que, né, tem umas pessoas que são cuzonas mesmo. Eles entendem, às vezes eles falam mais devagar. Hoje em dia eu me orgulho muito de poder chegar, se eu trabalhasse de wait, chegar numa mesa e a pessoa chegar para mim e falar, can I have... como eles falam muito engraçado, né? Can I have a skinny flat white with a dash of milk? Tipo, véi, que porra é essa, sabe? A 3/4 full flat white. É 2 minutos pra chamar um café, né? Pra pedir um café. E hoje em dia eu falo, caraca, pode me pedir qualquer coisa que eu entendo, sabe? Eu acho isso muito legal. Então, inglês pra você que quer evoluir, daqui a pouco restaurante é o lugar. Eu acho. Porque no office é um pouco mais difícil de achar sem inglês, né? Então, pro inglês, cleaner... É complicado porque você tá sozinha. Cara, e tal, né? É que eu tenho muito orgulho da minha namorada. Ela veio com 0 inglês e ela tá trabalhando de cleaner ainda porque ela gosta muito de fazer dinheiro. Eu nunca vi uma pessoa apaixonada por dinheiro igual ela. Eu já. Porque, gente, cleaner faz muito dinheiro. Você já? Você? Não. Tá por trás das câmeras. Tu é apaixonada por dinheiro. E ela gosta muito de dinheiro, né? E aí, ela fala fluentemente inglês hoje. Eu fico com nada. Com nada. Ela andava na rua... Ela tem essa história. Ela conta pra todo mundo. Eu tava na rua, passando com... Que ela conseguiu um emprego de dog walker. Também não tinha que falar inglês, né? Essa história é muito engraçada. Do como ela conseguiu o emprego. Mas ela tava na rua passando um cachorro, alguma coisa do tipo. E tinha um cara com a mochila aberta. E ela não conseguia falar isso. Ela não conseguia chamar o cara e falar, your bag is open. E ela ficou com isso na cabeça. E hoje em dia, tipo, nossos melhores amigos são australianos. Um deles. E você vê ela conversando, você fica tipo, véi... Sabe? Caraca, você evoluiu, assim... Não foi só em aulinha de inglês, porque eu acho que ela fez 9 meses, assim. Estendeu um pouco e fez 9 meses, porque a gente veio com 6 meses, né? E não foi só isso, sabe? Foi trabalhando ali, teve que ficar lá com o cliente, no cleaner. Também ajuda se você conversar com os clientes. Se você falar com os clientes, ajuda sim. Só que o waitress é muito mais rápido. O garçonete muito mais rápido. Show. E, claro, você falou que ficou 4 anos no restaurante. E aí agora você tá... Cleaner. No cleaner, desculpa. Cleaner. E aí agora você tá na agência. E como é que você conseguiu esse emprego na agência, Clara? Como é que foi esse processo de transição, assim, de sair do cleaner e ir pro office, né? Cara, era o que eu tava querendo muito, né? Na época. Porque... Na época, um tempo atrás. Porque eu fiz um mestrado aqui. Opa! Aí sim, hein? Eu fiz um mestrado aqui, 2 anos. Fiquei pobre, lógico. Nossa. Aí por isso que eu tava no cleaner. Eu trabalhava de cleaner de segunda a sexta e de sábado e domingo em outro restaurante, num café. Você trabalhava 7 dias na semana? 7 dias. E estudava. E fazia o mestrado. E mestrado não é... Não é... Eram 3 assessments por mês... extensaços, assim, loucura, assim. Eu tinha aula 3 vezes por semana. Não sei nem como eu fiz isso, mas deu certo. E eu tinha um podcast na época, eu tive que parar por causa disso, não dava tempo de fazer. E aí... Esqueci o que eu tava falando. Sabia que isso ia chegar uma hora. De trabalhar... o emprego. Isso. E aí eu terminei o mestrado, e aí o plano é conseguir um emprego na área, trabalhar 1 ano e botar o UI, né? Você deve saber um pouco desse processo. E aí eu tenho uma amiga que trabalhava naquela mesma agência que eu vim, que ela me recebeu. Ela foi minha advisor na época. Tá. E ela trabalhava nessa agência também, que eu tô hoje. E aí, um dia, eu tava dirigindo, e aí... Não vou falar dirigindo, porque não pode dirigir mexendo no celular, né? Mas tava parado o carro. E aí, ela me mandou um vídeo do pessoal da agência vendo um vídeo meu e rindo, dando pala. E ela falou, as meninas aqui são mó suas fãs, não sei o quê. Aí eu falei, nossa... Por favor, me arruma um emprego. E eu já tava me formando na época. Eu falei, me arruma um emprego aí, por favor, faça qualquer coisa. Sei fazer isso, aquilo. Vê se não tem uma vaga aí pra mim. E aí acabou que eu conheci minha chefe, ela me apresentou e tal.
E deu certo. Ela falou, gostou de mim, eu espero que ainda goste. E deu certo, sabe? E eu acho a minha chefe uma pessoa incrível. Enfim, não sei se pode falar nomes, mas... Claro, vai. A Fernanda, ela é agente de imigração. Você quer falar o nome da agência também, Education Way. Ela é uma pessoa fantástica, assim, sabe? Tipo, que ela faz tudo, cara. Eu não sei como que essa mulher consegue fazer tudo, mas uma hora... Não exploda, Fernanda, a gente precisa de você. Mas foi dessa forma, entendeu? Foi por meio de uma indicação, e aí eu consegui esse emprego. Porque eu estava mandando currículo e não estava dando em nada, mas o meu currículo na época não estava ajeitado dos padrões australianos. E eu acho que isso impacta também, né? Sim. É difícil fazer entrar no currículo, entrar na empresa é difícil fazer isso, né? É difícil. Mas é possível, né? É difícil, mas é possível. É só seguir o método. Segue a fórmula. Segue, que vai dar certo. E aí você fez esse mestrado 2 anos, e assessment, e trabalhando, e assessment, e trabalho, e trabalho. E aí não tinha tempo de lazer nesse período? Ou... Tava bem ruim. Tava bem ruim. Era... trabalhando todo final de semana. A Rafa, minha namorada, também trabalhava final de semana também. Então, eram as duas trabalhando 7 dias na semana. E aí, o lazer era quase nulo, assim. Às vezes, tirava o final de semana off, curtia, mas era a época de juntar dinheiro, porque o preço do mestrado é um pouquinho salgado, né? Nossa. E aí, eu falei, não, eu vou pagar tudo sozinha. Porque eu não queria que ela me ajudasse, mas acabou que no final ela ajudou. Era 8.200 2 vezes no ano e depois 5.300 na última parcela do ano. Então, era tipo todo o dinheiro que eu ganhava e ia embora. Aí eu perdi todo o meu dinheiro, né? Aliás, eu investi todo o meu dinheiro no mestrado e depois que eu me formei, eu não tinha dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar no escritório, que você ganha um pouco menos, né, do que o cleaner. E hoje em dia estou... ok, de novo, graças a Deus. Fiz uns estudos clínicos aí, né? Ajudou. Já Ser cobaia de laboratório. Sim, claro. E como é que foi entrar no mestrado? Você entrou no mestrado já pensando no longo termo, no visto, sim, assim. Sim. Entendi. E você já era formado do Brasil, daí você conseguiu usar só para o pessoal que é formado no Brasil entender como funciona o mestrado aqui? Você pode dar seu depoimento? Sim. Como é que foi? Então, eu formei em publicidade, né, no Brasil. E o mestrado aqui eu fiz em Business Information Systems, que não tem muito a ver com publicidade. Essa área é mais para business analista de negócios, né? Business analyst, business analyst, system analyst, essas coisas assim. Quando você é o intermediador entre o TI, o pessoal de TI, e o tomador de decisões, né? O mestrado é basicamente sobre isso. Como eu fiz um mestrado, aqui existem 2 tipos de mestrado, né? O by coursework e o by research. O by coursework é como se fosse uma faculdade, foi o que eu fiz. Tá. Você vai para aula, você tem as matérias, você pega as matérias, só que, assim, aprenda por você mesmo, né? Então... o professor passava uma parte, né? E você tinha que aprender por você mesmo, né? Basicamente, o padrão de aprendizado na Austrália é esse. Eu não sei como é um mestrado no Brasil, mas eu acredito que se assemelha mais ao Master by Research, que é um mestrado mais de pesquisa, né? Que é você tem que apresentar uma tese e tudo mais, e aí você fica pesquisando, não sei uma dissertação de mestrado, eles falam, né? E é basicamente isso. Gente, hoje em dia tá bem mais caro. Tá bem mais caro. Mais caro. Isso de 2 anos para cá, os preços ficaram absurdamente caros. Existem bolsas que você pode conseguir se você for um bom aluno, eu acho. Eu não sei como consegue uma bolsa exatamente. Mas, cara, é possível. Eu digo que é possível. Você tem que falar inglês, lógico. O seu inglês tem que estar bom, porque tem muita apresentação. Os assessments são difíceis. Pelo menos no meu curso, tinha uma matéria que eu peguei por livre e espontânea vontade, porque era uma eletiva, né, que chama. Facultatória, não sei, mas tinha que fazer. Chamada System alguma coisa. Eu falei, nossa, nome legal. Intelligent Systems. Que nome legal, vou fazer. Caralho, por quê? Era literalmente algoritmo. Era literalmente fazer algoritmo. E eu não entendia nada. E tinha o ChatGPT já na época. Nem com o ChatGPT eu não entendia nada. Era programação, então, e você não... De algoritmos. Sim. E aí eu, caraca... Mas, cara, mais difícil do que a programação pra mim. Porque a programação até que entra na minha cabeça. Mas esse negócio de algoritmo, eu me ferrei um pouco. Mas, gente, é possível.
Se você tem esse sonho de fazer, faça, porque é possível sim, dá para fazer. Mas aprenda inglês antes. Tem que ir com o inglês bem afiado, Sim. né? E tem teste também para entrar, eu acho, né? Acho que sim, tem o teste para entrar, mas acho que eu não fiz o teste. É que você já tinha provavelmente o comprovado do curso de inglês, que você estava no nível avançado. Eu fiz um VET antes. Então. Advanced Diploma, acho que é alguma coisa assim. Então eu não precisou fazer, né, o teste. O teste. É. Tá, entendi. E aí foram 2 anos, você entrou na agência, e hoje o que você faz exatamente na agência? Claro, você quer compartilhar com a gente? Claro. Hoje eu faço um pouquinho de cada coisa, assim, né? Não tudo, mas eu faço a captação de vídeo, áudio, edição, criação de conteúdo, no caso, as ideias do conteúdo. O estático é outra pessoa que faz, né? A artezinha de estático. A edição de vídeo, no caso, sou eu, para o YouTube, Instagram. E eu também faço customer service, né? Que é o contato diretamente com o cliente. Todo contato, todo suporte que é onshore, que é aqui na Austrália, quem já está aqui, sou eu que faço. Então, tem que lidar aí com as escolas, com os alunos legais, amo vocês. E é basicamente isso que eu faço. Entendi. E, cara, você trabalha, então, você fez o mestrado e daí você aplicou para depois do mestrado, é um visto depois do mestrado, né? É o 485, Graduate Visa. E aí você tem o direito de trabalhar full time. Sim. E não precisa estudar. Isso, não precisa estudar, mas eu estudo ainda. Você estuda, você comentou comigo que você gosta de estudar. O que você está estudando no mundo? Eu estou estudando marketing digital, de novo, né? Eu acho que sempre você tem que estar sempre se atualizando, sempre. Eu estou fazendo um curso sobre isso, né? Basicamente sobre lançamentos. E eu estou gostando bastante, acho muito interessante, porque tem muito marketing digital da nova geração que eu estava um pouco desatualizado, que eu não trabalhava na época, né? Com isso. E continuo estudando. Formei, mas continuo estudando. Tem que estudar, não pode Tem que parar. estudar. E você, nessa questão de lançamentos, você acha que o Brasil ele é meio que líder nessa área de lançamentos comparado com os outros países? Porque eu vejo lá no Brasil a galera é enlouquecida com lançamentos, né? Eu acho que hoje sim. Eu acho que né? Até eu dei uma pesquisada como é que funciona aqui, mas o Brasil ele tá num nível diferente, né? O Brasil tá... Cara, que o povo brinca, né? Que é curso de vender curso. Isso. Mas, cara, esse curso é muito bom, sabe? Tipo, a estratégia por trás, sabe? Eu acho muito interessante. E o brasileiro tem muito disso. É só você dar uma ferramenta pro brasileiro, pô, que ele vai fazer, sabe? Fácil. Então, eu acho que começou muito nos Estados Unidos e hoje no Brasil tá, tipo assim, uma gangue de lançamentos, né? Tipo, todo mundo tá fazendo um lançamento. Então, eu acho que o Brasil lidera, assim. Eu acho. Não, comparado com a Austrália, assim, eu não tenho... Com a Austrália, você tá comparando. Vamos lá. É injusto, né? Um país que tem quase 10 vezes mais habitantes, né? É injusto, mas eu vejo que... Eu estava pesquisando até esses dias, claro, acho que é importante mencionar, o brasileiro, ele compra muito pela... Como é que eu posso explicar? Pela... Proximidade? Proximidade, ou por um influencer, ou porque isso se assimila com a pessoa. E aqui é muito mais técnico, sabe? Eu vejo até pela minha esposa, é assim, ó, se tu é técnico, eu te ouço. Se não, assim, se tu é só uma pessoa que tá ali falando sobre e tal... É diferente. É bem diferente. Mas tem que estudar, né? Eu acho. Tem que estudar. E eu também não consigo ficar parado. Eu comprei uma bateria também no começo do ano, que era meu sonho aprender a tocar. E aí eu também estava fazendo aula de bateria, estudava esse curso. Antes de começar o curso, eu não estava fazendo nada, porque eu tinha me formado. Falei, vamos dar um tempo. Eu estava só na bateria. E aí eu sentava no sofá, ficava derretendo lá. Aí eu, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. E eu comecei a estudar de novo. E alguns planos para estudar, algumas coisas que estão no horizonte. E, claro, o marketing... Tem plano aí. Eu não posso falar ainda. Boa, mas vai voltar, né? Vai voltar. Quando o plano começar a virar realidade, a gente volta, né? Você comentou um pouco dessa parte do visto. Eu queria que você contasse como é que está esse processo hoje, se você não se importa em compartilhar, claro, como é que está o seu visto hoje. Estou no 485, esperando. Eu estou fazendo Professional Year. Vocês sabem o que é? Sim. Pode explicar. Para quem não sabe, o Professional Year é um ano de experiência paga, que você paga, né? Lógico. Para você ir para sala de aula e lá eles vão te ensinar como se inserir no mercado de trabalho australiano. É uma
é uma máfia, uma lavagem de dinheiro. Porque não tem muito, assim, pra gente, pelo menos, não tem muito o que aprender lá, né? Mas para pessoas de culturas extremamente diferentes, até entendo. Mas é uma várzea, vou falar a verdade. E aí eu tô fazendo esse Professional Year, tô esperando terminar para eu fazer o Skills Assessment. E aí eu fazendo o Skills Assessment, que é a validação de uma profissão, né, aqui na Austrália, eu vou colocar a EOI, que é o Expression of Interest, e aguardar ser chamada aí para aplicar algum dos vistos, né, desejados, 189, 190 ou 491. E se Deus quiser, e Ele quer, vai ser durante o meu visto do Graduate, que expira em 2027, no começo do ano. Começo do ano, então você tem todo 2026 ainda e os 13... Todo não, em fevereiro. Eu fiz burrada, cara. Fiz burrada. Eu tava com visto de estudante do Master até dia 15 de março desse ano, de 2025. Mas eu, como uma pessoa muito ansiosa e querendo fazer logo as coisas, e o preço ia aumentar do visto, do 485, mas aumentou pouco, que hoje eu me arrependo dessa decisão. Me avisaram, a Fernanda, que aplicou meu visto, me avisou, a Marina também me avisaram, falaram, não faz isso. E aí eu queria aplicar antes do meu visto vencer, e eu tinha 28 dias para fazer o exame, fiz na semana seguinte, eu fui muito rápido, e meu visto foi aprovado antes do meu visto vencer. Então, eu teria mais uns 3 meses de visto, só que eu apliquei muito antes. E aí, meu visto agora expira em fevereiro de 2027, sendo que era para ser em abril de 2027, com tempo de espera. Enfim, não gosto de falar sobre isso. Mas vivendo e aprendendo, né? Me dá ansiedade. E você falou dos planos de estudar, o visto, e tem outros planos vindo por aí, vida profissional, vida pessoal, como é que tá? Tu tá pensando em Melbourne, é a cidade? Melbourne é a cidade que eu mais gosto da Austrália. Eu ia mudar para Adelaide para fazer o mestrado em Adelaide e acabei desistindo. E hoje, não que eu não me arrependa, não é que eu me arrependa, mas teria sido um pouco mais fácil se eu tivesse feito painting. Essa é uma verdade. Isso. Uhum. E se eu estivesse morando numa regional. Então, isso fica a dica para vocês. Gente, não seja tão cabeça dura quanto eu. Eu não queria sair daqui de jeito nenhum, mas teria sido mais fácil hoje se eu tivesse feito isso. Hoje eu preciso de 90 pontos e painting você precisa de 70. Nossa. Eu preciso entre 85 a 95 pontos. E hoje eu tenho 90. O que, é positivo, mas o painting chama mais. Isso é verdade. Só que na época eu pensei, se eu fizer painting, eu já tinha até pagado o curso, uma parte. E eu desisti na mesma semana para fazer o master. Eu pensei, se eu quiser voltar para o Brasil, como que o painting vai me ajudar? Não vai muito. Mas se eu tiver um mestrado, vai me ajudar mais. Eu tava com essa mentalidade, entendeu? E hoje eu não penso em voltar para o Brasil. Não pense mais em voltar. E você lembra um momento, porque essa é uma dúvida que todo mundo tem, assim, por algum tempo aqui, né? Tem gente que tem essa dúvida por 2 anos, 2 meses, 5 anos. Você lembra quando que foi o momento que você decidiu, não, é a Austrália, porque eu não quero mais voltar para o Brasil? Sim. Foi a primeira vez que eu fui para o Brasil. 2022. Foi quando eu decidi mesmo. Mas eu falo isso do mestrado porque às vezes eu pensava, e se realmente não der certo? Se não é por minha escolha, e se realmente não der certo eu ficar aqui? O que eu fiz que vai me ajudar? E aí eu pensei, o mestrado vai me ajudar mais. Mas eu já sabia que eu queria ficar aqui. Mas hoje em dia, com toda essa dificuldade que é com esses convites rolando, e a maioria é em trades, eu fico... Eles falam que a tecnologia está em alta, mas eu estou um pouco desconfiada disso. Mas vamos esperar. Não, esperar para ver. Tá no caminho, tá no caminho. Amém. Vai dar tudo certo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar, agradecer a alguém? Queria agradecer aos meus pais por ter me dado essa oportunidade de vir para a Austrália. Eu reconheço muito isso, que é um privilégio. E a minha namorada, que é a minha força, minha base aqui na Austrália. Se não fosse ela, acho que eu já teria desistido várias vezes. E quando você tá junto, né, com alguém, acaba ficando mais fácil, né? Mas eles falam que o amor constrói, a Austrália destrói. Então você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Não tô falando que o nosso relacionamento foi perfeito todos esses anos, não foi. Mas quando você tem certeza que é a pessoa, você
é forte. Faz valer a pena. A Austrália vai testar o relacionamento. Vai testar você e vai testar o relacionamento pra caramba. Ainda mais gente novinha, né? As duas, 21, vem pra cá. Porra. E tem alguma coisa que você sente falta muito no Brasil? Meus pais e minha família. Meus amigos. Mas comida, essas coisas... Cara, acho que acaba acostumando, sabe? Eu tenho saudade da criatividade do brasileiro com a culinária. Eu tenho saudade disso. Um exemplo é aquele morango do amor, que não virou só morango, era tudo do amor. E eu, tipo, o pessoal fala, não, tem que parar. Eu falo, não, continua, sabe? Porque eu acho muito incrível como o brasileiro é criativo nas coisas. Aqui você vai no restaurante, ou é pizza, ou é hambúrguer, ou é espaguete, ou é comida asiática, sabe? Eu sinto uma falta dessa criatividade, mas não me faz muita falta no geral, porque você acostuma. E hoje em dia vive na dieta, né? Então não dá nem pra sair muito. Tem que ficar sempre cuidando, né? Porra. Uma pergunta que eu gosto de fazer pra todo mundo, eu gostaria de te pedir, imigrar é pra todo mundo, claro? Não. Eu não acho que seja. Até porque a Austrália não é o último lugar do mundo. Tem gente que vive aqui odiando a Austrália, mas se ferrando, sendo que a vida no Brasil dessa pessoa não era tão ruim, não era de se jogar fora, e fica nessa loucura de, nossa, todo mundo tá fazendo esse movimento, eu tenho que fazer também. Só que, cara, se você quer, beleza, mas se é uma obrigação que te colocaram na cabeça, eu não recomendo, sabe? Porque nem todo visto é para todo mundo, né? E eu digo isso para mim mesmo também. Pode ser que não aconteça. E você tem que estar com a cabeça formada. E a Austrália não é o último lugar do mundo. E aí tem bastante gente, eu tava vendo um depoimento esses dias, tem bastante gente que quer provar que tá vivendo a vida perfeita no exterior e tá aqui só se ferrando, sabendo que se fosse pro Brasil ia viver uma vida bacana, né? Sim, eu acho que o se ferrar faz parte até um certo momento. Mas se você realmente... Cara, já vi muito de gente. Né? Eu odeio a Austrália, eu odeio esse país, eu odeio esse país. Aí o visto é negado, ela vai lá e apela. Caramba! Direta pra algumas pessoas, vocês sabem. Que louco isso! Eu não sei, é tipo... Por que fala tão mal, então, sabe? Tipo, isso. Bota na sua cabeça que você gosta. Porque se você odeia muito, por que você vai ficar num lugar que você odeia muito? Não faz sentido, mas... Para algumas pessoas pode fazer. Eu também não entendo. Sejam felizes, gente. Sejam felizes, é o principal. Sejam felizes. Não deixe sua saúde mental ir pro saco por muito tempo. Porque pro saco vai. Vai pro saco, pode voltar. Mas tem limites. Isso. Tem limites. O meu limite foram 5 anos. Mas teve o Covid aí. Né? Isso, daí não conta. O Covid foi borrado na memória, né? Porque não contou aqueles 2 anos. Se tu pudesse te dar um conselho antes de entrar no avião para vir para a Austrália, se tu pudesse voltar e falar algum depoimento, alguma coisa, o que seria, Clara? Seria... Estuda sobre a imigração australiana. Antes de tudo, entenda o processo. Mesmo não querendo ficar aqui, entenda o processo. Porque hoje eu vejo muito amigo meu, muita gente que... E eu mesmo, falo por mim mesma. Depois de muitos anos, não entender o processo. Não entender. E fazendo algumas coisas que poderiam te ajudar antes, sabe? Você podia estar fazendo algumas coisas que poderiam estar te ajudando. Isso para quem quer imigrar, tá? Que poderiam estar te ajudando no futuro. Aprenda o processo, aprenda o que é os termos, skills assessment, aprenda o que é os vistos, aprenda onde você pode se encaixar, aprenda tudo isso. Porque você vai numa consulta com a agente de imigração sem saber nada, você vai gastar $200, $300 e não vai entender nada, vai sair mais confuso. E a culpa não é do agente, porque ele é uma pessoa para você ir já com um plano pronto. E isso aconteceu comigo umas 2 vezes. Eu não entendia nada do que ele falava. E não é culpa dele. E hoje eu falo para todos os meus amigos, aprenda. E hoje os conteúdos, a maioria dos conteúdos que a gente faz para as redes sociais da Education Way são conteúdos de informação. A gente sempre tem um quadro chamado Café com a Gente, que eu meio que entrevisto a Fernanda, a gente bate um papo, e a gente sempre fala o que é o visto não sei o quê, o que é o visto não sei o quê, o que é o Skills Assessment. Pergunta das pessoas, e as pessoas não valorizam muito essa questão. A gente tem consulta em grupo gratuita, as pessoas não valorizam isso. Então, tentem valorizar se vocês querem ficar aqui. As
e aprender sobre os termos da imigração, que vai te ajudar bastante. Não seja como eu, aprenda antes. Aprenda, faça o tema de casa, né? Aprenda antes, cara. Vai valer a pena aprender antes. Tem muita coisa que eu queria ter soubedo. Estudado. Sabido. Muita coisa que eu queria ter sabido. Acho que é isso. Antes. E hoje eu sei. E poderia ter sabido antes e ia ter sido melhor para mim. Salva tempo, salva energia, né? Sim. Tudo. E eu acabei esquecendo de fazer a primeira pergunta que era... Isso é... Qual? Que é... Por que o teu nome é Ponto Clara? Você estava na conversa, eu vou contar pro pessoal que está assistindo que nem tudo é mil maravilhas, né? A Clara estava falando por que o apelido dela ou o nome artístico é Ponto Clara, e eu não estava gravando. Então, essa é na minha conta, né? Mas agora a Clara vai compartilhar o porquê que é Ponto Clara. Perdeu, não vou mais. Eu perdi a chance, mano. Tô brincando. Ponto Clara... Eu tenho 2 irmãs, Natália e Aline, e na época do Orkut, você colocava seu nome e às vezes você colocava um ponto final. Sei lá, Maria Clara, ponto final, Natália, ponto final, Aline, ponto final. Quando foram pro Facebook, o Facebook não deixa botar um ponto, não deixa botar caractere. E aí elas escreveram ponto. E aí era simplesmente isso. Aí eu escrevi também, porque eu sou a irmã mais nova, eu falei, vou botar também. A minha mãe botou também, meu pai botou também, eu acho. Todo mundo era ponto. Não sei o que ponto, não sei o que ponto, não sei o que ponto. E aí, na época que virou pro Instagram, também colocaram Aline ponto, Natália ponto e ponto claro. Eu coloquei ao contrário, ponto claro. E pegou, tipo, quando eu comecei a gravar vídeo, né, aqui na Austrália, aí pegou esse apelido, esse nome, que eu comecei a usar pra tudo. Ponto claro, e soa bem nos meus ouvidos. Mas o meu nome não tem nada a ver, não tem nada a ver. Maria Clara dos Santos, outro nome comum, depois. Mas, não vou falar meu nome todo, você tem ele aí. Eu tenho aqui. A gente quem quiser vai pesquisar, né? E outra coisa, só pra gente encerrar, você fez um vídeo com um comediante no Brasil que eu achei muito engraçado. Como é que era Conta pra gente quem era o comediante. Sim. E o que ele fala, do assunto que ele fala e qual foi a pergunta que você fez pra ele. Tirem as crianças da sala. Exatamente. É só besteira, cara, só besteira. Eu fui convidada para divulgar o show do Rafael Ganem. Eu não conhecia muito Rafael Ganem, não era muito chegada nesse tipo de comédia de stand-up com pessoas, né? Aí comecei a ficar. E aí me convidaram para fazer essa divulgação, fiz e eu ganhei ingresso para ir. E aí a gente foi, eu e minha namorada. Mano, primeiro, chamaram a gente no palco. A gente foi uma das pessoas entrevistadas, um dos casais, porque ele entrevista casais e faz você pagar a maior vergonha no palco. Muita vergonha. E eu ficava, depois desse show, torcendo pra ele nunca soltar esse conteúdo. E ele não soltou, graças a Deus. Ainda. Não vai soltar. Não vai. O menino que gravou, ele me falou que eles não vão usar o de Melbourne. Eu falei, graças a Deus. Não sei porquê, acho que não rendeu muito. Graças a Deus. E aí, no final, o produtor falou assim, não, no final vai dar pra você entrevistar ele e tal, espera todo mundo ir e tal. Material bacana, né? Aí eu fui, bonitinha lá com o meu microfone, né, que eu tinha comprado, todo top. Você conecta no celular aqui. E aí esperou, todo mundo tirou a foto. E aí chegou a minha vez. Aí eu fui lá. Aí eu, não sei o que e tal. E ele fala muito sobre dedo no cu. Ele fala muito sobre isso. E aí eu já tinha visto os vídeos dele e pensei, vou perguntar isso. E aí vou fazer esse trocadilho, fazer essa piada. E aí eu cheguei lá e falei assim, você fala muito de dedo no cu, né? E na hora ele falou assim, você vai perguntar se eu gosto? Já respondo que não. Aí eu falei, não, você sabe como que fala dedo no cu em inglês australiano? Aí ele, dedo... Não. Aí eu, immigration. E dei um corte seco. E aí, tipo, rendeu muito. Foi muito engraçado, né? Na hora e tal. E aí eu tava meio nervosa de ser engraçado ou não. Porque eu fiz pra minha namorada e ela falou que não achou tanto graça, não. Você fez a pergunta pra ela, assim, como se fosse pra ele. Você ensaiou? Eu falei pra ela, vou perguntar isso. O que você acha? E ela, não sei se tá muito engraçado. E o ponto não tava gravando áudio. Quando eu fui ver o vídeo no dia seguinte, ou na mesma noite,
Eu vi o vídeo e não dava pra ouvir nada. Não dava pra ouvir o que eu tava falando, porque tinha muita gente ao redor conversando, o áudio do celular não captou. Aí eu, caraca, velho, não é possível. O microfone não tava plugado no celular. Ferrou. A entrevista da minha vida, cara. E aí, graças a Deus e a Rode, a Rode, que é uma marca de microfone, de muitos eletrônicos, ele tem um backup de áudio, que ele grava no próprio microfone. O que é um perigo também, porque a partir da hora que você liga, já tá gravando. Muita merda captada. É, tudo, né? E aí eu consegui juntar o áudio ao vídeo e deu tudo certo. Foi um alívio e viralizou o vídeo. Foi bem legal isso. E faz sentido, né? A pergunta faz sentido. É engraçado porque é verdade. Immigration. Exatamente. Clara, eu queria te agradecer de verdade por ter vindo, ter tirado esse tempo para compartilhar um pouco da tua história. E tu quer deixar alguma mensagem para alguém que você não falou, alguma coisa? Agradecer ou pedir desculpa, alguma coisa assim? Olha, gente, não me levem a mal nas coisas que eu falo, eu brinco muito e é o meu jeitinho e eu melhorei bastante. Então, não me cancelem, por favor. Mas eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Meus pais, minha namorada são minha base e todos os meus amigos que me suportam. No quesito de suporte mesmo. E estão do meu lado. E eu queria agradecer a todo mundo que assiste meus vídeos, todo mundo que curte, compartilha, que comenta lá. Comenta porque é legal comentar. E muito obrigada a todos vocês. E a vocês também por essa oportunidade de falar aqui no podcast, contar um pouquinho da minha história. E é isso, gente. Muito obrigada. Show. Se eu esqueci de alguém, desculpa. Eu vou colocar as redes sociais da Ponto Clara aqui. E aí você segue lá e comenta os vídeos, porque ela posta um material bem legal, bem engraçado, bastante informação também. Você que tá falando. É legal. Eu sou bias, mas é bem legal. O meu bio é literalmente, posto uns vídeos legais e às vezes não. Mas essa é a vida, né? A gente não pode ficar nessa... Não é sempre legal. Exatamente. Então tá, para você que ainda não segue a gente nas redes, Mate with Mates, a gente tem Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook... Acabou. Snapchat? Não. Snapchat não. É muito novo. Exatamente. Tá bom, galera. Valeu por acompanhar. Até a próxima. Valeu. Mate with Mates.